Num tempo em que a fé verdadeira era sufocada pelo culto a Baal, Deus levantou um homem improvável, Elias, o tisbita. Vindo das montanhas de Gileade, ele era rude, direto, mas cheio da presença de Deus. Seu nome significava: "O Senhor é o meu Deus", um prenúncio de sua missão. Israel estava mergulhado em idolatria, e o rei Acabe era cúmplice de sua esposa Jezabel, que espalhava os altares pagãos. Foi então que Elias irrompeu na história com palavras que sacudiram os céus. Tão certo como vive o Senhor, não haverá orvalho nem chuva. Em um instante, o profeta rompeu o silêncio do céu. Aquela frase era mais do que uma sentença de seca. Era um confronto direto com Baal, suposto deus da fertilidade e da chuva. Elias não temia a ira do rei, nem a solidão de seu chamado. Deus o escolheu para ser uma voz no deserto, um fogo no meio das cinzas. Ele não tinha exército, nem título, nem influência política. Mas tinha algo que ninguém podia contestar: a palavra do Senhor em sua boca. E isso bastava. Quando ele falou, os céus pararam. A terra tremeu. Israel escutou. O profeta havia sido despertado. Após desafiar o rei, Elias não foi celebrado, foi caçado. Deus então o escondeu junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Um lugar solitário, escondido, silencioso. Ali, Deus o sustentou com água e com pão e carne, trazidos por corvos. Aves impuras, mas obedientes. Esse detalhe não é à toa. O Deus que comanda os céus também usa o inesperado para cuidar dos seus. Elias, o profeta de palavras inflamadas, agora precisava aprender a confiar no silêncio. Dia após dia, ele via o ribeiro diminuir. O som da água enfraquecia, até que restou apenas terra seca. Deus não impediu que o ribeiro secasse, mas também não abandonou Elias. Era uma lição de fé. Até os meios de provisão podem mudar, mas o Deus da provisão permanece. Querite foi mais que abrigo. Foi um altar oculto, onde Elias aprendeu a ouvir mais do que falar. Em cada nascer do sol, em cada voo rasante dos corvos, ele via o cuidado invisível de Deus. O profeta que parou a chuva agora dependia do céu para cada gota. E ali, em silêncio, Elias foi quebrado, curado, moldado. Quando o ribeiro secou, Deus conduziu Elias a Sarepta, território de Sidom, terra de Jezabel, a maior inimiga da fé. Ironia divina. Deus envia seu profeta para a casa de uma viúva estrangeira, no coração do território inimigo. Ela não tinha nada além de um punhado de farinha e um pouco de azeite. Preparava o último pão para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Mas Deus transforma fins em começos. Elias lhe pede esse último pão, não por egoísmo, mas por fé. Ao entregar o pouco que tinha, a viúva viu a multiplicação. A farinha não faltou, o azeite não secou. Aquela casa se tornou um templo em terra hostil. Uma viúva desprezada por todos foi honrada por Deus. Elias, antes sustentado por corvos, agora era acolhido por uma mulher quebrantada. E nesse lar simples, vidas foram preservadas. A fé se revelou não em gritos proféticos, mas em gestos pequenos. Um pedaço de pão, uma jarra de azeite. Deus estava dizendo: "Eu sou o Deus que multiplica o nada." Em tempos de escassez, a obediência gera milagre, e o impossível se tornou cotidiano naquela casa esquecida. Mas mesmo onde há milagre, a dor pode bater à porta. Um dia, o filho da viúva adoeceu e morreu. O mesmo menino que Deus salvara da fome, agora estava sem vida. A mulher, em desespero, confronta Elias: "Vieste para lembrar os meus pecados e matar meu filho." O profeta sente o peso daquela dor. Ele carrega o menino em seus braços, sobe ao quarto e clama a Deus com angústia. Não há fórmulas, só lágrimas. Elias se estende sobre o corpo do menino 3 vezes e ora com intensidade. E então, algo acontece. Deus ouve.
o menino revive. Pela primeira vez nas Escrituras, alguém é ressuscitado dos mortos. Na casa de uma viúva estrangeira, por um profeta perseguido. Essa cena marca um divisor. O Deus de Israel não é apenas o Senhor da provisão, Ele é o Senhor da vida e da morte. A mulher emocionada diz: agora sei que tu és homem de Deus. O milagre não foi apenas devolver a vida ao menino, mas restaurar a fé daquela mulher. Elias aprendeu que profetizar é também carregar o luto alheio, subir com ele ao altar e confiar que o céu ainda responde. A cena se arma no topo do Monte Carmelo. O povo se reúne, dividido, indeciso entre Baal e o Senhor. Elias, sozinho, encara centenas de profetas pagãos, sem espada ou exército, apenas com a fé de que Deus ainda responde. Ele desafia todos. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é, sigam-no. Mas ninguém responde. O silêncio do povo revela a confusão espiritual de uma nação. Os profetas de Baal gritam, dançam, se ferem, clamam o dia inteiro, mas o céu permanece mudo. Elias, por outro lado, restaura o altar do Senhor com 12 pedras, um para cada tribo de Israel. Faz um gesto ousado. Manda encharcarem o sacrifício com água. Tudo está molhado, impossível de acender. Então, ora com simplicidade. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus. E o céu se abre, fogo desce e consome não apenas o sacrifício, mas a madeira, a água, até as pedras. O povo cai com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus, um clímax celestial em que a verdade triunfa diante da idolatria. O Deus de Elias responde com fogo e o coração do povo é reacendido. Não há resistência à presença divina. Ali, no alto do monte, a fé de um só homem confronta e vence o engano coletivo. A vitória no Carmelo não é apenas visual, é espiritual. O altar restaurado simboliza o recomeço de uma nação. Quando o fogo do céu cai, não há dúvidas, Deus ainda reina. A idolatria foi vencida, mas a seca permanece. 3 anos sem chuva devastaram Israel. Elias sabe, é hora da restauração. Enquanto Acabe sobe para comer e beber, o profeta sobe ao cume do Carmelo, dobra os joelhos e põe o rosto entre os joelhos. Não há espetáculo agora, apenas intercessão silenciosa. Ele ora 1, 2, 3 vezes, 7 no total. A cada tentativa, seu servo sobe o monte e olha para o mar. Nada. Até que na 7ª vez, vê uma pequena nuvem no horizonte, do tamanho da mão de um homem. Para muitos, insignificante. Para Elias, um sinal. Ele se levanta com fé renovada e diz: vai dizer a Acabe que se prepare, porque a chuva vem. Em pouco tempo, os céus se escurecem, trovões ecoam, as nuvens se fecham, e a chuva desce torrencialmente sobre a terra seca. O que começou com oração termina em milagre. Mas há mais. Elias corre diante da carruagem real, impulsionado pelo Espírito. Um homem a pé supera cavalos do rei. A força sobrenatural acompanha os que oram com fervor. Este capítulo nos ensina que a vitória espiritual deve ser selada com oração persistente. O Carmelo acendeu o fogo, mas foi a oração que trouxe a água. Elias não se acomodou com o fogo, ele buscou a chuva. Quando os céus se abrem, é porque alguém insistiu. A seca acaba não apenas sobre a terra, mas sobre a alma de Israel. Quando Deus restaura, ele faz chover sobre aquilo que parecia perdido. E tudo recomeça com um joelho dobrado. A chuva cai, mas a guerra espiritual não acabou. Jezabel, enfurecida pela queda de Baal, envia uma ameaça mortal. Amanhã, a esta hora, você estará morto. Elias, o mesmo que enfrentou reis e profetas, agora treme. Ele foge. Vai para o deserto, cansado, desiludido. Senta-se debaixo de um zimbro, uma pequena árvore, e clama: já basta, Senhor, tira a minha vida. Um homem que viu fogo cair do céu agora quer desaparecer. Este capítulo é um espelho da alma humana. Até os fortes quebram. A depressão, o cansaço, o medo,
tudo o alcança. Elias não pede livramento, pede fim. Não vê mais propósito, nem força para continuar. Mas o céu não responde com condenação. Deus não grita, não julga. Em vez disso, envia um anjo. O mensageiro toca Elias com ternura. Levanta-te e come. Há pão e água ao lado dele. O cuidado divino chega em silêncio, enquanto Elias dorme. Isso nos ensina que o amor de Deus não depende da nossa força. Ele cuida mesmo quando queremos desistir. Elias come, dorme e o anjo volta uma segunda vez. A jornada será longa. O profeta não foi rejeitado, está sendo preparado. Às vezes, Deus nos leva ao deserto para curar feridas invisíveis. Este capítulo nos mostra que quem deseja morrer ainda pode ser reavivado. O mesmo Elias que caiu em desespero será levado à glória. Porque Deus não nos abandona no nosso ponto mais fraco. Elias caminha 40 dias até o Monte Horebe, o mesmo onde Moisés encontrou Deus. Lá, entra numa caverna e se esconde. Deus pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" Ele responde com dor: "Tenho sido zeloso, mas estou sozinho. Só eu fiquei." O profeta, tomado pela solidão e frustração, sente-se fracassado. Então Deus o convida a sair da caverna. Primeiro vem um vento forte, que quebra pedras, mas Deus não está ali. Depois, um terremoto, mas ele também não está. Em seguida, fogo, e ainda assim, silêncio divino. Só então vem um sussurro suave. Deus estava na brisa. Não nos ruídos espetaculares, mas no silêncio que cura. Elias cobre o rosto. Ele sabe, está diante do Eterno. Deus repete a pergunta: "O que fazes aqui?" Elias insiste na sua solidão, mas o Senhor revela: "Há ainda 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal." Elias não está só, nunca esteve. A dor o cegou para a realidade. Deus então o envia de volta com uma nova missão: ungir reis e levantar um sucessor. A caverna não é seu fim, é ponto de recomeço. Este capítulo nos ensina que Deus restaura de forma gentil. Ele não grita com os feridos, ele sussurra. O mundo pode tremer ao nosso redor, mas o verdadeiro mover de Deus é interno. Quando tudo parece silêncio, ele ainda fala. E quando ele fala, o medo perde a voz. Dentro de uma caverna no Monte Horebe, Elias se esconde da tempestade exterior e da guerra interior. Ele está quebrado. A voz que desafiava reis agora questiona seu próprio valor. Mas Deus o atrai para fora do esconderijo com uma pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" Então vêm os sinais: um vento forte que despedaça montanhas, um terremoto que sacode a terra e um fogo abrasador. Mas Deus não está neles. Só depois, num sussurro suave, Deus se manifesta. A lição é clara. O Todo-Poderoso nem sempre fala no estrondo, mas muitas vezes na calma. Elias aprende que o barulho não é sinal de presença e que até o silêncio pode carregar a voz de Deus. Esse momento transforma Elias. O profeta que esperava por sinais grandiosos agora reconhece o divino no íntimo, no discreto. Uma lição eterna para quem busca respostas entre gritos e trovões, mas esquece que Deus também se revela na brisa. Deus dá a Elias uma nova direção. 3 nomes: Azael, Jeú e Eliseu. Um rei para a Síria, outro para Israel e um sucessor para si. Elias precisa sair do lamento e voltar ao propósito. Ao encontrar Eliseu, um jovem lavrador com o coração já preparado, Elias joga sobre ele seu manto profético. Sem hesitar, Eliseu sacrifica seus bois, queima sua estrutura de vida anterior e segue Elias. Uma aliança silenciosa se forma ali, um elo entre gerações. O velho profeta encontra em Eliseu um futuro. Elias percebe que seu legado não está no fogo que desce do céu, mas em quem o seguirá com fidelidade. Neste chamado, Deus revela que nenhuma jornada termina no desânimo. Sempre há um novo passo, um novo discípulo, uma nova esperança.
O profeta volta a caminhar, agora com Eliseu ao lado e com um novo sopro de fé no coração. Acabe, tentando disfarçar-se na guerra, acredita que pode escapar da palavra profética. Mas uma flecha, disparada ao acaso, o encontra entre as juntas da armadura. O sangue escorre para o chão da carruagem. Os cães o lamberam ali mesmo, cumprindo a palavra de Elias. Não há como fugir do juízo de Deus. Aqueles que ignoram sua voz, mesmo que tentem se esconder sob máscaras e estratégias, acabam colhendo o que semearam. Elias, mesmo ausente fisicamente da batalha, permanece presente por meio da palavra que liberou. Esse capítulo não exalta a tragédia, mas a fidelidade de Deus à sua justiça. O céu não esquece promessas, nem tolera injustiças eternamente. Acabe caiu, e com ele o ciclo de rebeldia que manchou Israel. Quando Jezabel trama a morte de Nabote para entregar sua vinha a Acabe, Deus se levanta mais uma vez por meio de Elias. O profeta vai ao encontro do rei no campo tomado pela injustiça. Com palavras cortantes, Elias profetiza: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o teu. É a justiça divina confrontando o poder corrompido. O rei treme. Pela primeira vez, Acabe rasga suas vestes, jejua e se humilha. E Deus, vendo isso, adia o juízo para os dias de seu filho. Até mesmo o mais perverso pode tocar a compaixão de Deus se houver arrependimento. Elias aprende mais uma camada da misericórdia divina. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda olha o coração. E essa cena nos lembra que nenhuma condenação é maior do que a graça, quando há arrependimento verdadeiro. Sabendo que seu fim está próximo, Elias visita as escolas dos profetas em Gilgal, Betel e Jericó. Em cada parada, ele é acompanhado por Eliseu, que se recusa a deixá-lo. Fica aqui, diz Elias, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, responde Eliseu. Essas jornadas são despedidas silenciosas. Elias fortalece os profetas que ficaram, plantando sementes que crescerão além de sua partida. É um legado construído nos detalhes, no discipulado, na presença. Elias não parte como um fugitivo ou solitário. Ele parte como mestre, deixando rastros de sabedoria e fé. A escola que fundou se tornaria uma base de resistência espiritual nos dias sombrios. O profeta se despede com dignidade, olhando para trás com a certeza de que cumpriu sua missão. À beira do Jordão, Elias separa as águas com seu manto, como Moisés fizera com o mar. Eles cruzam juntos. Então, diante de Eliseu, carruagens e cavalos de fogo descem do céu e arrebatam Elias num redemoinho. Não há morte, apenas ascensão. Um final digno de um homem que andava entre o céu e a terra. Eliseu clama: meu pai, meu pai! E o manto de Elias cai. O legado é transferido. Eliseu retorna, repete o gesto no Jordão, e as águas se abrem de novo. Deus continua o mesmo, mesmo com outro profeta. Elias se foi, mas o fogo permanece, agora nas mãos de seu discípulo. Séculos depois, seu nome volta às Escrituras. Malaquias profetiza que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E Jesus confirma. João Batista veio no espírito de Elias, preparando o caminho. Elias não foi só um profeta, ele se tornou símbolo. Voz que clama, chama que não se apaga, coragem que atravessa gerações. Ele representou o confronto com o pecado, mas também a ternura de Deus no silêncio. A história de Elias termina nos céus, mas continua na terra. Cada vez que alguém escolhe a verdade, enfrenta a escuridão e caminha com fé. Porque ainda hoje o fogo de Elias arde no coração daqueles que não se curvam. E assim se encerra a jornada de Elias, o profeta do fogo e da fé, que não conheceu a morte, mas foi levado ao céu em glória. Sua vida nos ensina que, mesmo em meio à escuridão, Deus ainda fala, age e envia os seus.
Que a história de Elias inspire você a permanecer firme, mesmo quando tudo parecer desabar. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Templo dos Salmos para acompanhar mais histórias bíblicas profundas, revelações espirituais e meditações guiadas para fortalecer a sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.